Olá, seja bem-vindo aqui na minha cozinha. Eu sou Elaine Moura e eu vou preparar uma receita deliciosa de risoto de palmito com linguiça. Eu vou usar palmito imperador já cortado em cubinhos, então já facilita aqui o processo. Eu já deixei um caldo aqui, que é um fundo de legumes. Eu usei, inclusive ali no aparador da minha assadeira, eu peguei o caldo da linguiça, coloquei nesse caldo, coloquei bastante ervas, coloquei vinho tinto, então tá cheio de aromas aqui, vem comigo. Linguiça já tá aqui cortada, já tinha assado a linguiça. Vou colocar aqui na panela, começar colocando os nossos ingredientes. Eu vou começar pelo azeite imperador. E aí, vou fazer aquela misturinha clássica que a gente já falou sobre isso por aqui, que é misturar azeite com manteiga. A gente não deixa perder as propriedades do azeite, não deixa queimar a manteiga e ainda assim, ó, confere muito sabor. Vou colocar aqui cebola, vou começar pela cebola. Cebola eu cortei em cubinhos pequenos, vou dourar a cebola aqui até ela ficar transparente. A ideia não é queimar a cebola, nem refogar demais. Eu quero cebola levemente dourada, que ela vai conferir um sabor muito delicioso aqui no nosso prato. Enquanto a cebola vai dando essa douradinha aqui, rápida, eu vou começar a selecionar, tirar o caldo aqui do nosso palmito. E a gente vai começar a trazer palmito para a panela. Afinal de contas, é um risoto de palmito com linguiça. Eu quero muito sabor. E olha aqui essa praticidade, que a gente já encontra palmito imperador, esse palmito bem macio, bem delicioso, já em cubinhos. Então é muito prático, muito fácil. Eu vou colocar metade do palmito da minha receita neste momento, porque o palmito da imperador é muito delicado. Então, se a gente colocar todo ele aqui, ele vai cozinhar demais e a gente não vai ter a textura que a gente ama de morder esse pedacinho macio de palmito na nossa boca. Então, vou colocar aqui, só misturei um pouquinho para não queimar. Vou continuar colocando aqui palmito. Essa seleção de produtos imperador, que é extraído e vem direto aqui para essa salmoura. Então, por isso que você tem toda essa qualidade, essa seleção de palmitos que a gente tanto ama. E não tem erro, né? Pode pegar de olho fechado, que o palmito é incrível, o palmito é extremamente selecionado. Então, a gente está preparando aqui uma receita de risoto de palmito. Se você sentisse esse cheirinho aí, você iria ficar louco nesse momento. Deglaciando aqui, refogando aqui o nosso palmito. E a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer um pouquinho de vinho tinto para subir todos esses aromas aqui. A gente quer muito sabor de palmito no nosso arroz. Como a gente está falando de um risoto de carne, né? Eu estou trazendo um risoto de linguiça com palmito, então eu vou deglaciar com vinho tinto. Se eu estivesse trazendo um risoto de frango ou de peixe, eu iria deglaciar com vinho branco, tá? Essa regrinha básica aqui da cozinha para a gente harmonizar e para a gente, enfim, extrair os melhores sabores e aproveitar da melhor forma os ingredientes. O segredo de uma boa cozinha é ter ingredientes selecionados. A gente vai deixar evaporar aqui esse vinho. A gente não quer o sabor do vinho, o álcool do vinho aqui na nossa receita. A gente quer esse toque do vinho, mas é só para deglaciar, para subir todos os aromas aqui e a gente ter bastante gosto de palmito no nosso arroz. Vou de novo pegar metade dos ingredientes, lembrando que eu já assei a linguiça. Então vou pegar aqui parte dessa linguiça, não vou colocar toda, porque eu quero também que confira muito sabor no arroz, mas eu quero a textura da linguiça inteirinha ali na experiência da gente degustar. Então, coloquei aqui uma quantidade generosa de linguiça. Aqui eu estou usando uma linguiça cuiabana. Ela tem uma característica que ela é temperada com leite, com uma seleção de carnes nobres. Então, para a gente colocar aqui com os ingredientes imperador, a gente tem que caprichar em todo o resto, né? O vinho já evaporou, a gente não tem mais a presença do álcool aqui na nossa panela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar, de fato, fazer a cocção do risoto. Técnica de risoto, coloquei o arroz arbóreo aqui na panela e vou mexer sem parar. Agora eu não paro mais de mexer. Então vou colocar aqui a proporção de arroz
para o nosso risoto. Vou misturar aqui. E o segredo de misturar o tempo todo, sem parar, é justamente porque a gente quer cremosidade. Eu estou usando aqui o arroz correto para risoto, que é o arroz arbóreo. É aquele arroz italiano que é feito, preparado especialmente para risoto, que ele traz cremosidade do início ao fim. A gente não usa creme de leite em risoto, a gente usa a técnica de preparar o risoto, por isso que a gente tem aqui um prato cremoso, delicioso. Na hora de finalizar, a gente coloca queijo parmesão, manteiga de leite e pronto, fica sensacional. Então a gente tem aqui, ó, bastante palmito, imperador, linguiça. Já tá bem sequinho aqui, é hora da gente começar a colocar o nosso fundo, aquele que eu preparei mais cedo. E vou começar aos poucos aqui. Vou colocar o fundo, que tem aromas aqui da linguiça, que eu peguei aquele caldinho ali da minha assadeira e coloquei aqui. Tem bastante ervas. O pessoal perguntou aqui, o que você colocou nesse fundo, chefe? Eu peguei tudo que tinha aqui na minha bancada, peguei um pedaço de cebola, um pedaço de salsão, um pouquinho de chimichurri e fui colocando aqui, porque eu quero um risoto muito saboroso, muito cheio de aroma. E agora a gente vai mexer sem parar. Ó, vou mostrar aqui como é que tá o fundo da minha panela. O arroz ainda tá cru, porque eu só coloquei 2 conchinhas de fundo aqui. Ele tá úmido, essa é a ideia, e a gente repete esse processo. A gente vai colocando fundo e vai experimentando, até a gente entender que o arroz está cozido, mas ele não é cozido demais. Ele é um ponto acima do al dente, tá? Então a gente vai experimentando para a gente saber qual é a hora de parar de colocar o fundo aqui no nosso risoto. Então coloquei mais 3 conchinhas aqui e vou misturar. Esse movimento aqui de misturar é que vai trazer cremosidade para o nosso risoto, é que vai trazer muito sabor. Então, assim, o grão de arroz vai estar com gosto de palmito e vai estar com gosto da linguiça, que é o tema do nosso risoto aqui. Essa é a ideia, que a gente tem um risoto com bastante ingredientes e muito saboroso. De novo, o fundo está secando e a gente repete esse processo até a gente chegar na cocção. Eu vou dar uma organizada aqui na minha bancada, vou continuar mexendo aqui o meu risoto e daqui a pouco eu mostro para você como é que ficou. Eu já repeti esse processo aqui algumas vezes e é hora da gente experimentar para a gente entender a cocção, entender que ponto que está o nosso arroz, que tanto de fundo que a gente ainda precisa. Vou experimentar, vamos entender um pouquinho para a gente acertar sal, pimenta, é hora de ajustar os temperos e é hora de ver o ponto do arroz aqui também. O sabor tá sensacional. E o ponto, falta um pouquinho de nada. Tem que ficar atento agora. Acho que a gente já pode temperar, começar o processo de finalização aqui do nosso prato, porque falta bem pouquinho. O arroz está muito gostoso já. Então vou misturar mais um pouquinho. Perceba que ele ainda tem muitos líquidos aqui. A gente vai esperar ele reduzir um pouquinho, mexendo sempre, porque a gente não quer que grude aqui no fundo da panela. Ó, eu parei um pouquinho para experimentar, ele já começou a grudar. Então vamos mexendo sempre, para ele ficar aqui delicioso. Eu vou colocar aqui um pouquinho de creme de pimenta imperador, aquele que eu amo e eu uso muito aqui na minha cozinha. Vou colocar aqui umas gotinhas generosas, que eu quero esse risoto, ó, delicioso. Olha essa cremosidade. Então, vou colocar mais um pouquinho de palmito imperador. Bem nesse processo de finalização, vou reduzir aqui a chama do fogão. Mais um pouquinho. Vou colocar aqui mais um pouquinho de linguiça. Aquela linguiça que eu já deixei ela assada. Cortei aqui em cubinhos. Vou deixar um pouquinho pra gente finalizar o prato. Adoro o aroma de pimenta, não só o sabor, mas o aroma de pimenta aqui no nosso prato. Então eu vou usar pimenta de cheiro, que é extremamente assim, aromática, vai dar uma cor bem bacana no nosso prato. E vamos mexer mais. Aqui a gente já trouxe mais cor, a gente trouxe textura. O risoto já está no ponto já perfeito de cocção.
pelo visual, a gente já percebe aqui o quanto ele tá no ponto perfeito já. E a gente vai finalizando com os últimos ingredientes. Todo bom risoto, ele pede um queijo parmesão. Então é uma receita típica italiana, é um prato típico italiano e a gente vai seguir a regra, finaliza risoto com queijo parmesão e com manteiga de leite. E a gente vai dar esse gran finale aqui, queijo parmesão, manteiga de leite. Vou colocar aqui um pouquinho de cebolinha, cortei aqui bastante cebolinha e vou misturar agora para finalizar. Vamos misturar bem a manteiga, é importante a gente incorporar bem aqui. Vou colocar agora o restante do queijo parmesão. Ralei ele aqui naquele ralo grosso. Vale ralar na hora também, que fica ainda mais gostoso. Aqui a gente ganha um pouquinho de tempo, então as coisas são mais práticas. Eu aproveito a praticidade da Imperador de trazer aqui na minha bancada o palmito já cortadinho em cubos. O cheiro tá demais, o sabor tá sensacional. Eu já tô salivando aqui. Vou desligar a chama do fogo, já desliguei aqui do fundo, vou empratar agora, vou dar uma limpada aqui na bancada e já eu mostro para você como ficou deliciosa essa receita de risoto de palmito com linguiça e você vai adorar fazer em casa. Hora de empratar. Vou usar aqui a ajuda de uma concha, vou usar um prato de risoto, que é esse prato fundo. Fique à vontade de servir no prato que você quiser aí na sua casa, do jeito que você se sentir mais confortável, do jeito que você achar que fica mais bonito. Vou aqui dar um toque especial, já que eu coloquei bastante pimentinha lá dentro, eu vou colocar aqui, para dar esse colorido, esse contraste com o meu prato, as pimentas biquinho. Essa pimenta que já vem aqui em conserva, da Imperador. Essa pimenta que não arde, essa pimenta que traz um charme, uma graça no prato, eu adoro. Vou colocar aqui mais um pouquinho de linguiça. Embora esse risoto já esteja muito rico, já esteja muito delicioso, estou te ensinando um prato hoje aqui de tirar onda, com um grau de complexidade um pouquinho maior, mas se você prestar atenção no passo a passo, você vai conseguir fazer aí na sua casa, fazer num dia bem especial, esse risoto de palmito com linguiça e tá simplesmente sensacional. Vou dar um toquezinho aqui de ervas. Estou usando aqui um chimichurri. E aí, pro final, eu venho com os brotos aqui estou usando uma misturinha de brotos de beterraba. Olha que delícia. Um broto de coentro, que fica simplesmente muito delicado. Dá um frescor no nosso prato. Um azeite Imperador, esse azeite que a gente tanto ama, só um fiozinho aqui. Já tem bastante manteiga, já tem bastante queijo parmesão. E essa receita tá pronta. Eu preparei hoje um risoto de palmito com linguiça, que tá simplesmente sensacional. Eu sugiro que você faça na sua casa e que você conte pra gente depois como é que ficou essa receita. Até a próxima!